Quero convidar você ao Salmo de número 30. Se você tem smartphone ou a Bíblia, literalmente, mantenha ela aberta no Salmo 30. Nós vamos conversar sobre tudo Deus ou tudo eu. Salmo de número 30. E vamos conversar sobre tudo Deus ou tudo eu. O Salmo é bem fácil de achar, está no meio das Escrituras, o livro dos Salmos. Então, o Salmo de número 30 é o texto que vamos meditar nesta manhã. Diz assim o texto sagrado: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai, fala conosco através da tua palavra, Senhor, e nos dê transformação de vida, de mente, de coração, e que ela seja viva e eficaz, Senhor, para a glória do teu nome e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu iniciei uma nova frente de serviço ministerial. Eu agora vou, a cada semana, visitar a Cristolândia em Parelheiros, e vou dedicar todas as quartas de manhã aquela comunidade terapêutica ali, aquela comunidade da fé que se reúne aqui pertinho da gente. E lá estão os 25 internos, mais a equipe que cuida deles, são 3 jovens, e a partir dessa experiência aí semanal eu quero me dedicar a eles. E essa semana foi o primeiro dia, peço aos irmãos que orem por mim e por eles, mais por eles do que por mim, já que os irmãos me conhecem, e foi muito bom. E dessa conversa com eles nessa semana, eu me lembrei de uma dúvida que me perseguiu durante muitos anos e que foi muito prejudicial para a minha vida cristã. Durante muito tempo, essa dúvida me perseguiu, e a dúvida é: o que depende de Deus e o que depende de mim? A minha dúvida era: o que depende de Deus? O que Deus vai fazer e que eu não preciso me preocupar? E o que depende de mim, e que Deus não vai fazer, e que eu tenho que fazer? Isso parece simples, mas tem hora que isso fica confuso. E a confusão aparece, essa dúvida frequentemente aparece, quando alguma coisa sai muito errado na vida. Quando aparece uma enfermidade, quando aparece um desemprego, quando aparece um aborrecimento, uma crise de relacionamento, enfim, quando aparece alguma coisa errada, a gente para e pensa assim: bom, quem errou? Por que isso de errado está acontecendo comigo? Quem causou esse problema? Quem é o culpado por isso estar acontecendo? E às vezes são coisas que nem estão no nosso controle. Por exemplo, um filho aprontou e fez não sei o quê. E você fala: meu Deus, eu errei. Mas você fala: mas Senhor, eu orei, Senhor, eu levei ele na igreja, eu sempre ensinei a palavra do Senhor para esse menino, e agora ele virou isso aí, tal e tal. E a gente começa a entrar em crise, e aí você começa a se perguntar: afinal, aonde foi que eu errei?
Porque você parte do seguinte pressuposto: Deus não errou, porque Deus não erra. Deus não falhou. Deus não dormiu na hora H. Deus não cochilou no trabalho. Então, se Deus não é culpado, só pode ter um culpado, eu. Eu sou culpado. Essa dúvida e esse dilema, ela pressupõe essa lógica, ela nos leva para dois extremos muito desagradáveis. Conviver com essa dúvida, o que é papel de Deus, o que é meu papel, leva a gente para dois extremos muito ruins na vida espiritual e na caminhada da fé. O primeiro extremo é achar que é tudo comigo. Sabe quando você fala assim, quer saber? Já que eu não sei se é Deus, se sou eu vou fazer do meu jeito. E aí você chama para você a responsabilidade da sua vida e fala, deixa que eu vou resolver esse negócio aqui. Já que eu não sei se é culpa minha, se Deus tem propósito, eu não sei. Deus não falou nada, eu pensei que ele ia falar, ele não falou, eu também, enfim. Então quer saber? Eu vou tocar a vida do meu jeito, vou assumir a responsabilidade pelas bobagens que eu faço, de bom e de ruim, eu vou assumir e vou tocar a vida. O outro extremo perigoso é achar que tudo depende de Deus. Já que Deus é quem manda em tudo, já que Deus é o único que tem poder para tudo, eu vou deixar nas mãos de Deus até que Ele resolva o que está errado. E é incrível como isso é uma coisa assim até espiritual, não é? Porque as pessoas que pensam assim, elas ganham um ar de espiritualidade. Porque assim, por que você não está fazendo nada? Estou esperando o tempo de Deus. Então, mas você não vai procurar emprego? Deus está preparando. Mas e aí, você não vai, né? Você quer casar? A mulher de Deus está sendo preparada. Tipo assim, a Eva na costela dele na hora que ele dormir, né? Tipo assim, Deus vai... Entende? Aí você entra numa pilha de dizer assim, Deus, tudo Deus. Deixa Deus resolver, deixa Deus fazer, deixa Deus restituir, deixa Deus cuidar de tudo. E você fala assim, bom, já que Deus é Deus e tem poder para tudo, eu vou só confiar em Deus e Deus vai resolver o resto. E aí é outro erro, outro engano seu, outro engano nosso. Não é? Então esses dois extremos são perigosos. Os irmãos gostaram do suspensório? Ninguém falou nada? Sei, né? Obrigado, irmãos. Então, Deus abençoe, Deus abençoe. Te peguei, né? Pois é. Então, essas duas lógicas aí são complicadas. Isso já aconteceu com você em algum momento? Já aconteceu com vocês? Irmãos, eu fiquei muitos anos patinando nessa situação aqui. Muitos anos. Eu vou tentar depois compartilhar um pouco de como isso aconteceu. Como saber, de fato, qual é a nossa responsabilidade, uma vez que sabemos que a atuação de Deus é tão presente? Todas as nossas canções hoje, todas as nossas orações, todas as palavras que nós fizemos, tanto coletivamente, né, nos grupos pequenos de oração e tudo, deixaram claro, o Senhor nos ama, porque o Senhor é bom, Deus é bom o tempo todo, isso fica até um hit, né? Deus é bom o tempo todo, aí repete 10.000 vezes, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Para ver se entra na nossa cabeça isso, e a gente sabe que Deus é bom. Então, como é que a gente lida com isso? Se Deus é tão bom, tão presente, qual é a nossa responsabilidade diante dessa presença, dessa atuação tão real de Deus, tão contínua na nossa vida? Essa é a pergunta para ser respondida hoje. Eu me lembrei das palavras de Jesus, que nos assegurou que eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Salmo 30, meus irmãos, verso 1 e 2, fala um pouco da parte de Deus. Olha isso. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Davi nos convida a dar todo o crédito a Deus. A mensagem diz assim, dou todo o crédito a ti, ó Eterno. Davi olha e fala assim, Senhor, eu te dou todo o crédito. Foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor que me reergueu, foi o Senhor que me tirou daquela confusão toda, foi o Senhor que me protegeu de pessoas maldosas, de abusos externos, que as pessoas falassem mal de mim e isso me afetasse. Foi o Senhor que me curou dos meus conflitos internos, né, esse peso de morte, essa coisa de
da sepultura, o verso 3 vai falar, tiraste-me da sepultura. O Senhor me curou desses conflitos internos e me tirou da sepultura e me deu uma nova chance, quando eu já estava liquidado, diz a versão, a mensagem. O Senhor consertou a minha vida, o Senhor pôs a minha vida no lugar de novo. Por isso Davi está dizendo assim, eu exaltarei ao Senhor, e você deve erguer a sua voz, você deve louvar ao Senhor. E agora no verso 4, ele vai nos encher de motivação para isso. Todos devem dar esse crédito a Deus. Cantem de louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E nós cantávamos um hino antigamente que dizia exatamente isso aqui, né? Pode a tristeza durar, né? Mas a alegria vem até, né? A alegria vem com o amanhecer. A gente cantava isso antigamente. Então veja só, Davi sabe, meus irmãos, que a ira de Deus nunca é a palavra final, de modo que a alegria sempre está a caminho pela manhã. Davi sabe disso, e ele estava dizendo assim, vocês, santos do Senhor, cantem louvores de coração ao Eterno. A sua ira vai durar apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Até aqui, tudo Deus. Nossa parte é louvá-lo, reconhecer a sua fidelidade, gozar de sua bondade e amor, e ainda podemos ir mais longe por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, vai dizer à igreja, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, essas tribulações da vida que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Em outras palavras, Deus está pegando sofrimento e transformando em glória eterna muito mais pesada do que os sofrimentos. Que coisa maravilhosa. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que o apóstolo está dizendo é que, na perspectiva dos olhos de Deus, os sofrimentos, as dificuldades vão ser transformadas para nós num peso de glória, e a experiência dessa glória será infinitamente maior do que a experiência do sofrimento, seja ele qual for na sua vida. A Bíblia não nega o sofrimento. Ele existe, ele é real. Mas ela diz que Deus vai usar esse sofrimento para o bem daqueles que o amam. Deus vai fazer com que esse sofrimento se reverta para o nosso bem. E pense, meus irmãos, pense na alegria que temos pela morte de Jesus. É estranho dizer isso, né? Não é estranho? Pense na alegria que você tem pela morte de Jesus. Amém, irmãos? Ó, tá vendo como é estranho? Mas o que a gente comemora na Páscoa? Ah, Jesus morreu, acabou o nosso sonho. Ele era um homem tão bom e agora não tem... É isso que a gente comemora na Páscoa? A gente se alegra com a morte de Cristo porque o sofrimento de Cristo, o que traz para nós? É a nossa salvação, é a nossa alegria, não é mesmo? Veja que interessante isso. E o próprio Senhor Jesus também pensava assim. O profeta Isaías traduziu o sentimento do coração do Senhor. Fazia parte do plano de Deus esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, a sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos, nas mãos de Cristo. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Veja que coisa maravilhosa. O sofrimento de Cristo, Jesus sabia que era o propósito de Deus, e aquele momento de perda, de dor, de sofrimento, traria um peso e uma glória e uma salvação e uma alegria que não pode ser contada e que chegou até nós hoje. Amém? Amém. Então todos os créditos devem ser dados a Deus. O verso 6 e o verso 7 vai dizer assim: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Outras versões conseguem captar melhor o sentido dessa escrita, e a NVT diz assim: quando eu era próspero, dizia,
agora nada pode me derrubar. Ou seja, até aqui Davi diz assim, Senhor, o Senhor me libertou dos caras que falavam mal de mim. Ele era um governante, todo líder está exposto às críticas das pessoas. Coitadinho do Temer, né? Agora é o Temer, era a Dilma, era o Lula, era o Fernando, é o Dória, todo governante está exposto às críticas de todo mundo. E tem crítica que faz sentido, outras críticas, né? Enfim. Eu fiquei com dó do Crivella esses dias, eu confesso aos irmãos que eu não achei justo. Vocês sabem do que eu estou falando? O Crivella estava na Europa nos dias de carnaval. Mas ele não estava com a família lá nos Alpes Suíços. Ele estava com os assessores batendo carteira para conseguir algumas coisas para a cidade. E aí aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro e todo mundo pá no cara, né? Bom, enfim. O Davi sabia, Senhor, o Senhor me livrou dos meus inimigos. O Senhor deu um jeito nessa coisa das pessoas falarem mal de mim. O Senhor me ergueu da morte, eu clamei por socorro, o Senhor me curou. O Senhor me tirou da sepultura. E, pessoal, todo mundo aí, vamos cantar ao Senhor, porque a ira dele dura um tempinho assim, a sua misericórdia dura para sempre, e mesmo que a tristeza dure a noite inteira, de manhã a gente já está feliz, porque Deus renova e usa a nossa situação para o nosso bem, e é isso aí, vamos louvar a Deus, amém? Amém. No dia seguinte ele fala assim, eu sou o cara. A NVT, agora nada pode me derrubar. Não poucas vezes, meus irmãos, mesmo depois de Deus ter feito algo tremendo para nós, no momento seguinte, a gente se esquece disso. Mesmo depois da ação recente e real de Deus, a gente cai no erro da autoconfiança. Eu posso fazer. Deus fez porque eu tomei essa atitude. Deus fez porque eu sou importante. Deus fez porque eu orei. Deus fez porque eu contribuí. Deus fez porque eu não peco. A gente começa a achar que foi a nossa ação que promoveu a boa mão de Deus. Tudo eu, aqui entra o tudo eu. Davi reconhece, meus irmãos, a ação de Deus, mas instantaneamente depois cai no erro da autoconfiança. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. A mensagem diz assim, então desviaste o teu olhar e me desesperei. Não é assim, meus irmãos? Veja aí o verso 7. Esse verso 7 eu grifei ele aqui. Que verso lindo esse. Que verdade. A NVI vai dizer, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A gente se enche de autoconfiança, mas basta Deus desviar o olhar e a gente entra em pânico novamente. E se você já experimentou isso, eu quero dizer glória a Deus, porque quando isso acontece é muito bom. É sinal de que você ainda tem consciência de quem Deus é e o quanto Deus te ama. Porque se você nem ligar para isso e continuar na sua ego trip, como dizem acho que essa linguagem é dos psicólogos, sei lá quem é que inventou isso aí. Essa viagem ao seu próprio ego, você está frito, cara. Você está frito. O Davi orou assim, quando ele se sentiu assim. Melhor é um dia nos átrios do meu Deus do que 1000 dias em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa de Deus a habitar nas tendas dos ímpios. A mensagem diz assim, prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. Eu prefiro ficar aqui, na porta, fazendo um serviço serviçal, mas estar perto de Deus, do que viver longe dele achando que eu sou alguém e que eu posso viver sem Deus. Uma outra oração de Davi. Davi vai fazer várias orações nesse sentido. Se não reagimos com pânico ou desespero, é sinal de que ainda não compreendemos o amor de Deus de modo mais profundo. O verso 8 e o verso 10 dizem assim, a ti, Senhor, clamei.
A ti, Senhor, pedi misericórdia. Novamente ele está pedindo misericórdia, como no verso 1, de 1 a 3. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova... Ele acabou de falar que Deus livrou ele da cova, né? Agora já está com medo da cova de novo. Está percebendo? Ele se inflou e agora está desinflando outra vez. Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Proclamará a tua felicidade? E da visão. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Veja que coisa bacana isso, meus irmãos. Davi está dizendo assim, Senhor, não desista de mim. Não desista de mim. Quando nós oscilamos entre esse estado de independência de Deus, tudo eu, e depois vamos para o outro estado de tudo Deus, e nos frustramos também. Porque quando a gente fala assim, não, agora vai, agora eu vou fazer tudo que Deus mandar, tudo que o pastor falar, que a gente já logo conecta a voz de Deus com a voz do pastor, né? É o cara que anda com Deus. Aí tem que vir na igreja, o cara vem 7 vezes, vem 7. Não, ele vem 8, que é para não ter dúvida de que vem. E aí ele fala, vou fazer tudo que Deus manda. Aí Deus não reage. Deus... Mas peraí, eu era uma tranqueira, tudo eu, e Deus, não vi Deus. Agora que eu estou tudo Deus, Deus também não... A Bíblia não diz que se eu fizer, Deus vai fazer, que se eu ficar aqui, Deus vai mover a mão dele. Esse é o dilema, meus irmãos, esse é o conflito. Agora Davi está dizendo assim, Deus, não desiste de mim, por favor. Não desiste de mim, porque tem hora que eu penso que eu sou autoconfiante demais, que eu sou independente de ti, que eu posso fazer o que eu quero. E tem hora que essa minha bajulação ao Senhor, que essa minha adoração ao Senhor, nem faz muito sentido para mim, mas eu acho que é assim que eu vou conseguir o teu favor. Ou seja, eu só estou aqui te dando esse valor porque eu estou esperando que o Senhor faça alguma coisa para mim aí na virada. No fundo é isso que eu queria. O verso 11 e o verso 12 diz assim, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Davi está dizendo, Senhor, tu és tudo para mim. Deus é tudo para mim. Deus responde com livramento e transformação de vida. Significa, o Senhor mudou o meu pranto em dança. Eu estava tendo uma vida de choro. Eu estava uma vida de lamento. Eu estava tendo uma vida que não tinha nenhum sentido, não tinha nenhuma razão para rir. Ainda que ele acabou de dizer que a tristeza dura só uma noite, de manhã Deus manda a alegria. Eu sei, o Senhor transformou as minhas vestes. O Senhor me deu uma roupa nova, uma roupa de festa. Deus trocou a minha roupa de lamento, de luto, e pôs vestes de alegria no lugar de roupas de lamento. O Senhor me livrou de gente maldosa, de ficar em depressão, e me deu uma vida de alegria para que eu te louve, para que eu não fique calado. Davi deseja ser um exemplo, meus irmãos, um testemunho vivo do que Deus faz quando alguém decide buscá-lo. É isso que o Davi está dizendo. Para que o meu coração cante louvores. O Senhor mudou a minha vida para que eu possa dizer assim, olha pessoal, eu busquei a Deus e Deus me respondeu. Não é tudo eu e não é tudo Deus. Eu quero me aprofundar um pouco mais nisso. E a pergunta que eu me fiz aqui é essa, afinal de contas, ou afinal, tudo Deus ou tudo eu? Essa dúvida, meus irmãos, ela parte da seguinte pressuposição, que obviamente, no olhar das Escrituras e certamente no olhar de Deus, uma vez que as Escrituras são a palavra de Deus, é uma pressuposição equivocada. Se você achar que pode viver sem Deus, qualquer ser humano que pensar assim, não, eu não preciso de Deus. Eu posso viver sem o conceito Deus. Isso não é possível.
Então, tudo eu não é uma possibilidade. Por que não é? Porque Deus será sempre a única fonte de toda a vida. O apóstolo Paulo vai dizer, nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, Paulo falando aos gregos, também somos descendência dele. O João vai dizer assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Paulo responde novamente, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, viver sem Deus não é uma possibilidade. Eu não estou falando de viver sem religião. Viver sem religião é possível. Eu estou falando de viver sem Deus. São coisas diferentes. Muito diferentes. Agora, por outro lado, a gente também sabe, as Escrituras também nos informam, que Deus, ao nos criar, Ele se autolimitou para que nós pudéssemos existir. Isso é uma coisa muito interessante. Aliás, assim, eu nem sei exatamente como descrever isso, mas pensa assim, ó, você é casada e tal, e você decide assim, eu não vou ter filhos, não quero ter filhos. E de repente você engravida. E aí o bebê nasce. E quando esse ser nasce, ele ocupa um espaço que era seu. E você que tinha a sua vida só para você, agora você quase não tem mais vida. O bebê rouba tudo. O marido, então, não sobra quase nada. Amém, irmãos? Ih, o amém está fraco. Amém dos borocochô. Quantos maridos, quando nasce filho, o marido muda com a mulher e ó, vaza. Não é? O cara fica com uma raiva das crianças. Pô, só tinha uma mulher para mim, agora tem que dividir ela com uma madeira de 3 em 3 horas, fralda de 2 em 2 horas e não sei o que e tal, e não aguenta o tranco. Então pensa assim, Deus não precisava de nós para existir. Deus já existia, o espaço era preenchido por Ele mesmo. Ao nos criar, Deus recua e nos dá espaço para viver. Nos deixa existir fora dele. Mas não fora dele no sentido de que ele não teria mais acesso a nós. Mas deixa-nos coexistir com ele. E aí o livro do Gênesis vai dizer assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vamos dar a ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus nos deu espaço para existir. Quando Ele fez isso, Ele deu um passo atrás para respeitar a sua própria imagem que Ele colocou em nós. Que significa dizer que nós temos também condições volitivas de escolher, condições de fazer escolhas e de existir sem Deus, mas existir junto com Deus, porque Ele nos deu esse espaço de existência. Se alguém der as costas a Deus, Deus respeitará o espaço que Ele deu para essa pessoa. O Apocalipse vai dizer que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se alguém me chamar para existir em sua vida, eu entro e existo. Mas se alguém fechar a sua existência para mim e me deixar do lado de fora, eu permanecerei do lado de fora. Porque eu decidi que outro ser teria parte da minha imagem e semelhança e poderia escolher viver assim.
Temos preferências, eu e você temos vontades, temos desejos, podemos fazer escolhas que são nossas, não de Deus. Ele quis que fosse assim, meus irmãos. Agora, o problema é que existem escolhas que podem convergir com o coração de Deus, e existem escolhas que podem divergir do coração de Deus. E é aqui que está o problema. Existem escolhas que chamam Deus para participar do nosso mundo, e existem escolhas que afastam de Deus da nossa caminhada, afastam Deus de caminhar conosco. E é aqui que reside o problema. E aí eu me lembrei do Davi, e à luz do testemunho do Davi, eu quero caminhar para o fim dessa mensagem. Vamos olhar por um instante para o coração de Davi. O profeta Samuel descreveu o coração de Davi da seguinte forma: disse Samuel a Saul: você agiu como um tolo. Saul foi o primeiro rei em Israel, desobedecendo os mandamentos ou ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido o coração de Deus, se o teu coração batesse como o coração de Deus, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não vai permanecer mais. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Veja que coisa interessante. Se você, Saul, não tivesse dito tudo eu, se você, Saul, não tivesse ignorado o coração de Deus, Deus teria construído o teu reino para sempre. Você seria o homem abençoado. Mas você decidiu fazer do seu jeito. Então Deus achou uma outra pessoa, Deus escolheu um outro homem, um homem que o coração dele bate igual ao do Senhor, bate igual ao de Deus. Não é que Davi não tinha vontade pessoal, não é que Davi não tinha vontade, não pecava, não é que Davi não fazia coisas erradas. Aliás, quantas coisas erradas Davi fez, não é? A diferença do Davi é que, ao perceber que o seu coração perdeu sintonia com o coração de Deus, ele era o primeiro a pegar seu coração e dizer assim: Deus, eu não quero existir longe de você. Deus, eu sei que o Senhor sempre está certo. Eu sei que a sua vontade é sempre melhor. Eu não consigo enxergar como é isso. Eu não consigo ver que isso é verdadeiro. Eu não consigo enxergar como isso vai me salvar. Mas uma coisa eu sei: eu confio em Ti, então está aqui, meu coração é seu. Não é exatamente isso, meus irmãos, que Jesus nos chamou, quando nos chamou a sermos seus discípulos? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, dê o seu espaço de existência para mim, pague o preço disso, tome a sua cruz e siga-me. Dê a sua vontade para mim. Dê o seu coração para mim. O apóstolo Paulo confirma essa condição na vida do Davi. Isso lá em Atos dos Apóstolos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa expressão, homem segundo o meu coração, ou segundo o coração de Deus, diz respeito exatamente a quê? Imaginamos que isso diga respeito ao gosto pessoal de Davi? Será que isso diz respeito ao gosto de Davi por música, ao estilo de liderança de Davi, à sua personalidade, ou mesmo ao seu senso estético? Não. Não. E, aliás, tem tanto de coisas, meus irmãos, que a gente fica perguntando para Deus: Deus, é a moreninha ou é a loirinha? Meu filho, você escolhe aí, cara. Você gosta da moreninha, vai para a moreninha. Eu abençoo você com a moreninha, que você não pode ficar nesse tico-tico no fubá aí, entre a moreninha e a loirinha, moreninha e a loirinha. Não é isso?
Esses dias eu comentava, essa semana, conversando com o Lucas, não sei se os irmãos sabem, o Lucas teve uma crise vocacional, porque ele entrou numa universidade, depois foi para outra. Nessa transição ele falou assim, pai, eu quero fazer serviço social. E eu e a Edi falamos assim, serviço social, já imaginamos, né? Isso é coisa de mulher, pensamos assim, aquela coisa, né? Sim, meu filho, serviço social, tal. Você não acha que sua vocação é outra, no campo, isso vai ser melhor e tal? Não, pai, eu quero serviço social, serviço social, serviço social. E aí, ele voltando para casa essa semana, eu disse assim, olha, filho, lembra aquela discussão? Ah, eu lembro sim, pai, eu queria muito fazer serviço social, o senhor não deixou. Eu falei, não, não é que eu não deixei. A gente conversou sobre isso. Não tomei a decisão por você. Aí ele falou assim, mas pai, se eu tivesse feito serviço social, você acha que Deus ia me abandonar? Eu falei, claro que não. Assim como você escolheu zootecnia, Deus não vai te abandonar, claro que não. Os irmãos estão entendendo isso? Tem certas perguntas que a gente faz para Deus que é, assim, para falar pouco, é ridículo. Ai, Deus, hoje eu vou para a igreja de suspensório ou de cinto? Sei lá, meu filho, quer usar o suspensório que você ganhou? Usa. Mas o que os irmãos vão pensar, Senhor? Que o problema é dos irmãos. Quer saber? O problema é dos irmãos. Então eu vou de suspensório hoje. Mas não é assim. Vocês têm essas crises de usar roupa para vir para a igreja? Roupa de ver Deus? Não é? Acho que Deus olha e fala assim, mas não é possível. Assim, só pentei o cabelo, já está bom. Né? Não precisa ficar fazendo maquiagem. Essa expressão, o homem segundo o meu coração, ou o homem segundo o coração de Deus, ela diz respeito ao fato dele adequar constantemente o seu coração ou a sua vontade, a vontade de Deus ao coração de Deus. Dando a Deus de livre vontade espaço para que Deus exista no espaço que o próprio Deus deu para ele. A gente chama esse espaço de vida. O que fazia de Davi o homem segundo o coração de Deus, assim, Deus, o Senhor pode existir no meu espaço, no espaço que o Senhor me deu, eu devolvo ele para você. O Senhor pode dizer o que o Senhor quer fazer comigo. O Senhor pode dizer quais são as minhas prioridades. O Senhor pode dizer o que eu faço com a minha vida. Eu dou minha vida para você. Eu devolvo minha vida porque é melhor ser teu escravo do que ser senhor de mim mesmo e viver uma vida miserável, perdido em mim mesmo. Afinal, tudo Deus ou tudo eu? A questão, meus irmãos, não é quem faz o que ou quem está certo e quem está errado. Lembra da minha dúvida? No começo? Eu faço. Essa não é a questão. Isso não é importante de fato. Até porque entre nós e Deus existem as contingências da vida que nos afetam. Seja a gente fiel a Deus ou infiel, seja a gente justo ou ímpio, seja a gente crente ou não crente, as contingências da vida nos afetam e não pergunta se você é, né, tipo assim, a bala perdida. Para, se é de Deus, então vira. Pega o que não é de Deus. Você acha que isso acontece com você? Nós cantamos uma canção aqui. Mas, pessoal, isso é linguagem poética. Isso é salmos, pelo amor de Deus. Nenhuma bala perdida me alcançará. Não é isso? Não foi isso que a gente cantou? Só que na linguagem de hoje não é bala perdida. Na linguagem de ontem é arma forjada contra mim. Não tem uma redoma em torno de nós, não, pessoal. As escrituras dizem que o que acontece com o ímpio acontece com o justo. O que acontece com quem dá o dízimo acontece com quem não dá o dízimo. E é muito louco isso. Então veja, a pergunta certa a se fazer é: eu amo e confio em Deus o suficiente
para abrir mão do meu controle sobre a minha vida, confiando que Ele sempre está certo e que Ele sempre cuidará de mim? Essa é a pergunta certa. A pergunta certa é: eu amo a Deus o suficiente para confiar nele as escolhas da minha vida? Eu amo a Deus o suficiente para interagir com Ele e perceber quem eu sou e me envergonhar e novamente me oferecer? Porque, irmãos, andar com Deus uma dinâmica de desnudar-se, né? O tempo todo. Era exatamente nisso que o Davi brilhava. Ele levava o seu coração constantemente a ser como o coração de Deus. E Deus sabia disso. Aqui, meus irmãos, as nossas orações não podem ser listas de pedidos ou monólogos cheios de bajulações a Deus. Eu não sei como você ora. A sua oração não pode ser uma lista de pedidos. E nem pode ser um monólogo do tipo assim: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorificado, o Senhor é santo, o Senhor é eterno, o Senhor... É legal isso, beleza, mas espera aí, deixa eu falar também, vai. Chega de tanta... A oração, ela tem que ser um diálogo entre dois seres, e esse diálogo, meus irmãos, deve nos levar à profundidade de nós, de quem nós somos e de quem Deus é. Temos que conversar com Deus sobre quem de fato nós somos, onde de fato nós estamos e o que de fato nós amamos nessa vida. Nossas orações precisam nos levar na direção do coração de Deus e elas devem tocar quem somos, e então saberemos naturalmente o que temos ou não que fazer. Na medida que eu me aproximo de Deus, na medida que eu experimento o ser de Deus, na medida que a minha natureza egoísta, a minha natureza autoconfiante, a minha natureza insegura, a minha natureza, enfim, à medida que o meu ser abre espaço para o ser de Deus, o meu fazer naturalmente flui dessa relação. Não se trata de isso é certo, isso é errado. Ah, pastor, por que sexo fora do casamento é errado? Né? Quer dizer, tipo, pô, tá. Aí você explica a lógica do negócio. Mas hoje em dia a lógica já não faz mais sentido. A lógica não faz mais sentido. Antigamente a igreja tinha poder de polícia, né? Errou, polícia nele. Eu era de uma comissão lá na igreja chamada CPM. Não tinha nem o CPM 22 naquela época. Mas aí a gente andava pelos corredores da igreja: ó, a CPM vai na tua casa hoje, hein? Tipo assim, os investigadores da igreja. E eu me orgulhava disso, eu era o líder da CPM. Era tipo a rota gospel. Se o teu ser não entendeu o prejuízo, e se a sua relação com Deus não muda as suas atitudes, está tudo perdido. Tudo se perdeu. Por que você obedece seu pai e sua mãe? Ah, eu obedeço porque meu pai, pastor, o senhor nem sabe, meu pai, bicho. Ai de mim se não obedecer meu pai. Ele tem uma cinta lá que o couro come. Então você tem medo dele? Não, eu amo meu pai é gente boa, mas assim. E a sua mãe? Ah, eu obedeço minha mãe porque também minha mãe faz tudo o que eu quero, né? Se eu perder a minha mãe, ela me salva do meu pai. E me salva de mim mesmo? Quem sou eu sem minha mãe? Continua alguma coisa errada, não é, pessoal? Você decide obedecer porque você entrou no coração do seu pai, você entrou no coração da sua mãe.
E normalmente a gente faz isso quando a gente se torna pai e se torna mãe, né? Aí a ficha cai. Porque, cara, não tem como você agora ignorar o fato de que o seu pai e a sua mãe são muito maiores do que você imaginava, né? Porque eles estavam lá. Desde o descontrole da pressão arterial, desde as primeiras, né, das primeiras dilatações uterinas, desde, né, do choro. Nós temos 3 filhos e as histórias dos nossos filhos são 3 partos diferentes, né? E hoje eu e minha mulher bate perna para consertar o estrago de 3 partos normal. E não consegue consertar. E as noites que a gente não dormiu? E os dias que a gente sonhou com o futuro deles? E o olhar deles quando você chega em casa, hein? Meu Deus do céu. E as primeiras palavrinhas? Ele olha para você assim, a sua filha olha para você, mulher, e fala assim, papai. Não é papai, é mamãe, minha filha, né? A gente sofre esses... Papai, papai, papai. Ai, meu Deus, quanta coisa boa acontece, né? Mas é isso que eu acho que você não obedece seu pai e sua mãe porque o seu pai e sua mãe pagam suas contas. Porque se seu pai e sua mãe não tiver recurso para pagar suas contas, você não vai amá-los? Nós não obedecemos a Deus porque temos medo do fogo do inferno, ainda que o fogo do inferno exista. Nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Deus. E porque Ele nos amou primeiro. Deus não chegou com a gente, ó, ou é o fogo do inferno ou é o meu amor, hein? Você escolhe. O próprio Jesus falou isso. João 3:17. Do lado do 16. Eu não vim ao mundo para condenar o mundo. A minha prioridade é salvar o mundo. É amar o mundo. Era isso, meus irmãos, que eu pensei. Eu queria convidar a Zéza e o Rodrigo e a pequena Violeta para nós apresentarmos a vida dessa lindeza nas mãos de Deus. Aí eu sento o cajado nos pais, pego o bebê no colo, oro e dou as costas e falo, vai aí, sejam felizes para sempre. Irmãos, a Violeta, ela é filha da Zéza e do Rodrigo, né? Amém? Amém, irmãos. E aqui estão os pais do Rodrigo estão ali. Fiquem em pé um pouquinho, meus irmãos, por favor. Cadê os parentes? Tudo os parentes aqui da Violeta. Fiquem em pé aí um pouquinho. Olha lá, o Vitão está lá atrás, a Neide está aqui. A Vanessa está lá atrás. Vanessa, que mora na mata, está lá atrás. O irmão Rossini está se recuperando de uma noite de trabalho, infelizmente não veio. Pode se sentar, obrigado. E a Violeta está aqui, meus irmãos. E aí eu pensei assim, quem cuidará da Violeta? Tudo vocês ou tudo Deus? Antigamente, a gente pensava que era tudo Deus. Porque a gente lia esse texto aqui, ó, que fala assim, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A gente fez isso aqui de um mantra evangélico. E pior, um mantra mal compreendido. Em termos práticos, isso era o seguinte, César, leve a criança na igreja, quando ela crescer, ela não vai deixar de ser crente. As cadeias, os presídios e as cristolândias provam que isso não é verdadeiro, que isso não é assim que acontece.
Não é assim que acontece. O Moisés, que foi um homem muito sábio, disse o seguinte, ouçam bem Zésa e Rodrigo. Ouça, ó Israel, e aqui eu falo, ouça, ó Zésa e Rodrigo. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, é a única fonte de vida. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Faça igual Davi. Ame o Senhor com tudo que você tem. Seja um pai e uma mãe segundo o coração de Deus. Põe o coração de vocês no coração de Deus. Priorizem Deus na vida de vocês. E que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam no coração de vocês. E então, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver tirando uma selfie no café com o papai, quando estiver no escritório da mamãe, quando for passear no parquinho, quando tirar a foto de um mês, aniversário de mês, que agora está essa moda aí, né, pessoal? Todo mês tem criança fazendo aniversário. Eu não aguento mais. Não me peça para curtir, eu vou curtir de um ano. O mêsversário, né? Meu Deus. Então, converse com ela. Mas antes de conversar com ela sentado em casa, não é assim, minha filha, vamos falar sobre religião. Você sabe que o papai e a mamãe frequentam a igreja, né? Aham. Então, lá na igreja tem um Deus muito legal, que é bom, que você precisa dele. Aí a Violetinha olha e fala assim, ele nunca veio aqui? De vez em quando ele passa por aqui, mas que a gente não convida também, né? Deus, pô, nossa casa é pequena para receber Deus, né? Aí a Violetinha vai falar assim, eu não estou entendendo esse negócio aí de Deus, está lá e não está aqui. No domingo vocês põem roupa de ver Deus e diz que ama a Deus e canta no louvor até chora. Na semana, a nossa Bíblia que a gente ganhou dos irmãos lá da igreja está tudo cheio de poeira, vocês não lêem. Como é que é esse negócio que vocês estão dizendo que vocês amam a Deus e quer que eu ame também? Vocês podem me explicar melhor isso? Que o papai ama café. Isso eu sei. Ele é louco por café. Papai ama café, sabe tudo de café, dorme com café, sapato, põe café no sapato para ficar achando chulé de café. Você entendeu o que o Moisés está falando? Assim, antes de você querer ensinar seu filho sobre amar a Deus, por favor, ame você a Deus. E sabe por que esse conselho é tão direto assim para nós? Eu fiquei pensando nisso hoje de manhã. Pelo seguinte, Zé, você trouxe ao mundo um ser que vai ocupar um espaço que é de Deus e que também é de vocês. Vocês já sabem que a Violeta ocupou um espaço que vocês foram surpreendidos, né? Caramba, meu. Não posso mais isso, não posso mais aquilo, não vejo a hora, né? Lá em casa tem uma cidadã aí que fala assim, deixa eu dar uma saída com meu marido aí, você fica aí com meus filhos aí. Eu falo, não, você que criou o espaço é seu. Cuide do seu espaço. Não, eu falo, não, traz aí as crianças para mim cuidar dos seus, né? Vou cuidar do espaço delas enquanto vocês podem desfrutar um pouquinho do espaço que vocês tinham. Então o que acontece? A Violetinha, ela vai ocupar o espaço dela. E ela vai ter direitos também. Ela já tem direitos. E quando ela chega assim nos 15, 16 e tal, a Violetinha vai surtar. Vai ficar braba. Mais brava que já é. E aí o que vai acontecer é o seguinte, ela vai falar, tudo eu. E vocês vão falar assim, não, tudo nós. E eu vou dizer aqui na igreja, tudo Deus, pessoal. E vai virar uma confusão miserável, né? Aí vocês vão falar assim, Deus, ó, nós falamos para a Violetinha que é assim. Mas na verdade nem a gente sabe como é que é. O senhor pode contar para nós aqui, para nós poder falar para ela, porque nós estamos em dúvida também. Quantos pais não fazem as coisas ali e tal, e no final falam, meu Deus do céu, estava tudo errado. Eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, estava fazendo a coisa errada. O que o Moisés está falando é assim, se você amar a Deus,
Você consegue ler o coração da Violetinha do jeito que Deus lê o coração dela. Porque o seu coração está próximo do coração de Deus. Então o caminho não é religião. O caminho é amar a Deus sobre todas as coisas. Para que Deus nos ensine a desfrutar de todas as coisas boas que Ele nos deu para viver. Eu vou exemplificar isso com um exemplo pessoal, só para servir de exemplo, tá bom? Eu acho que a minha filha está fazendo uma coisa que eu fazia com ela. Eu desconfio. Quando eu casei, eu era bem pobre. Sim, de grana mesmo, estou falando, sabe? E a gente não tinha muito passeio, né, meu bem? Então eu usava a minha criatividade, que até hoje eu tenho, para poder curtir, né? É isso aí, estou falando de você, amor. Você viu, já sabe, né? E aí a gente fazia aventuras, Zé, ali no Parque das Árvores. Eu pegava, saía com a Rebeca assim, vamos fazer aventura, hoje é dia de aventura. Dia de aventura, papai, aventura. E a linha do trem, esse trem da CPTM aqui, ficava aberta, né? E a gente estava na linha do trem e se sentia, sabe aqueles filmes de trem? Que o trem tá vindo, foge da linha do trem e tal, e não sei o quê, e sobe morro e desce morro. Pensa num programa, assim, low cost, pegava, fazia uma marmitinha, e eu morava do lado da praça, e às vezes a gente ficava fazendo lanchinho lá, comendo a marmitinha, era o dia da aventura. Aquilo se repete hoje na vida da minha filha, porque eu sei também que ela não está com essa bola toda e ela tem que criar aventuras para poder. Mas o mais importante não é que eu não tinha dinheiro para pagar o Play Center, o Hop Hari. O mais importante é que eu entendi que eu precisava dar o meu tempo para ela. E a aventura é o melhor que eu podia dar para ela. Então, Deus não está preocupado se você vai dar para Ele o que você tem. E você não deve se preocupar. Deus nos dá o melhor que Ele tem, que é a própria presença dEle na nossa vida. Isso já é suficiente para tudo que a gente precisa. Alguém já disse que o seu amor é melhor que a vida, Senhor. O amor de Deus é melhor que a vida. Eu espero que vocês tenham muita sabedoria para cuidar da Violeta. Eu espero mesmo que Deus a abençoe. O que vamos fazer agora é um ato profético, pedindo a Deus que cuide dela, né? Eu vou pedir aos familiares que venham à frente, aos irmãos que têm um bom celular que fotografem, para depois registrar isso para a família, tá bom? Por favor, meus irmãos, venham cá. Vou pedir à esposa também que venha à frente e nós vamos orar pela pequena Violeta. Será que ela vai chorar se eu pegar ela? Não, né? Tá bom, tá bom. Não é a mamãe, eu sei. Isso, muito bem. Chega mais pra cá, pessoal. Ó. Não se acanhe, não. Ih, que coisa boa. Esperar o vô vir. Vem, avô. Tem. Chega mais. E como é bom ser velho nessa hora. Eita. Tem uns irmãos aí que tá morrendo de vontade de ser velho, vô, né? Porque é velho, mas não é vô, não adiantou nada, né? Não adiantou ser velho. Tô perdendo minha velhice à toa. Não tenho neto para cuidar. Então vamos orar, meus irmãos. Convido você a ficar em pé e vamos orar nesse instante pela vida da pequena Violeta. Deus, nosso Pai, está aqui nos meus braços, Senhor, a vida da pequena Violeta, fruto, Senhor Deus, do amor e da vontade da Zéza do Rodrigo, fruto, Senhor Deus, desse relacionamento que carece, Senhor, da Tua mão, dos Teus cuidados, da Tua graça, assim como todos os nossos relacionamentos carecem de Ti, Senhor. Senhor, nós não teremos todas as respostas a oferecer a ela. Nós não teremos, ó Deus, todas as verdades para convencê-la. Mas, Senhor, nós podemos ter o Teu amor ao nosso lado, o Teu amor que nos salvou das nossas maldades, dos nossos descaminhos.
podemos ter o teu amor que é melhor que a vida, Senhor, para oferecer a ela. Senhor, agora não é tudo, Senhor, e não é tudo a Zéza e o Rodrigo. É uma coisa entre o Senhor e eles. Então eu te peço, Pai, que eles percebam a tua presença ao redor deles a cada dia, que eles deem valor aos pequenos dons da vida, os primeiros passos, as primeiras palavras, que eles valorizem, Senhor Deus, os primeiros gestos, e que esse amor pela Violeta também aumente o amor entre eles, Pai. Que eles sejam unânimes, que eles sejam parceiros, amigos, amantes, que eles celebrem, Senhor Deus, a vida que o Senhor deu a eles, com alegria diante de Ti, e que eles construam, Senhor, uma história cheia, mais cheia, Senhor, de vitórias e de satisfação e contentamento. Eu quero orar também, Senhor, pela vida da Zéza, como mãe. Eu sei que ela terá um papel tão especial, Senhor, e por toda a história de vida que ela tem, Pai, eu te peço, Deus, que a experiência da maternidade seja uma experiência terapêutica, curativa para a vida dela, Senhor. E que ela tenha muito orgulho, muito prazer, muito contentamento, Senhor Deus, em exercer essa vocação chamada ser mãe. Peço também pelo Rodrigo, Pai. Ele é tão novo, um garotão ainda. Eu sei que já mudou muita coisa na mente dele, no coração dele. Eu também era muito jovem, Senhor, quando o Senhor me deu a Rebeca. Eu sei que ele precisa de sabedoria, Deus. Ele precisa de força, de entendimento. Ele precisa, Pai, de Ti, teu amor por ele, para que ele possa cuidar da sua família, Pai, em especial da Violeta e da Zéza. Obrigado pelos pais, avós, os tios, que estão rodeando a vida deles com cuidado, com amor, com bênção, Senhor. Que eles também reconheçam isso, para a glória do Teu nome, e deem louvor ao Senhor pelo provimento, pela provisão do Senhor sobre a vida deles. É assim, Deus, que eu apresento essa pequena menina, tão linda, Senhor, nas Tuas mãos, e para a glória do Teu nome. Amém, Senhor.